Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Florianópolis para o cargo de fiscal de transporte coletivo. Neste curso, nós vamos estudar a legislação específica para esse cargo. Nós temos no edital um conteúdo que é comum a todos os cargos: língua portuguesa, informática, legislação municipal, dentre outros. E temos o conteúdo específico de cada cargo. Para os cargos em geral, inclusive fiscal de transporte coletivo, cai lá na parte de legislação municipal o regime jurídico dos servidores, que é um conteúdo que eu tenho disponível no meu site também em um outro curso, não neste. Temos o curso de legislação municipal para a Prefeitura de Florianópolis. Lá você vai encontrar a legislação que vai cair naquela parte do edital. E temos o curso no site para aquela parte específica. Tem aqui também no site um curso de informática, gravado especialmente com foco na banca FEPESE, pelo professor Josué Machado. E tem o meu curso, este novo agora, de fiscal de transporte coletivo, que é específico somente para esse cargo de fiscal de transporte coletivo. Na parte específica do cargo, tem lá nos conhecimentos específicos uma série de legislações. Eu reuni nesse curso todas as legislações mencionadas para o cargo de fiscal de transporte coletivo. Vamos ver como é que é o curso, então? Nós vamos estudar aqui no curso, primeiro, a Lei Complementar 34. É a principal norma, é a maior delas. E é a lei que trata justamente do trabalho que você vai realizar como fiscal de transporte coletivo. Temos as regras sobre o transporte, os veículos, as empresas, as concessões. Vamos estudar como funciona tudo isso nesta Lei Complementar 34, que é a principal norma desse conteúdo e provavelmente dela que vai sair o maior número de questões. Depois tem o decreto 5651 de 2008. Esse decreto, ele trata de um assunto que é tratado também na Lei 34, que é o transporte turístico de superfície. Então, no decreto, nós vamos ver as regras específicas para as empresas que operam no transporte turístico. Depois veremos a Lei 8929 de 2012, uma lei bem curtinha, que proíbe o uso de aparelhos com amplificação de som. Coisa mais chata quando você entra num transporte coletivo e tem alguém ouvindo som com o celular, com o alto-falante do celular. Não é permitido, só é permitido no seu fone de ouvido. A gente vai ver isso lá na Lei 8929. Depois, uma outra lei bastante importante e que vai envolver também o trabalho que vocês vão exercer como fiscais de transporte coletivo, é a Lei Complementar 85 de 2001, que trata dos serviços de táxi, as regras que os taxistas vão ter que observar. Depois temos leis finais, bem curtas também, que tratam sobre a gratuidade no transporte coletivo, a gratuidade para pessoas com deficiência. Tem uma lei que institui a Junta de Recursos, a JARIT. E tem uma lei que eu não sei se não foi colocada até por engano, que trata de construções irregulares, que é um assunto que envolve fiscalização, mas não diretamente o transporte coletivo. Mas eu vou mostrar para vocês também essas leis. Professor, no edital tem mais 3 leis, acho que você esqueceu. Não, eu não esqueci. Lá no edital tem também a Lei Complementar 421, a 497 de 2014 e a 640. Só que essas 3 leis, elas simplesmente alteraram a Lei 34. Então, quando a gente estudar a Lei 34, a gente já vai estudar ela atualizada por essas 3 leis. Por isso que no teu material, no curso, tu não vai encontrar essas 3 leis em separadas, porque elas só alteraram alguns artigos. E eu já te apresento tudo esquematizado e atualizado na Lei Complementar 34. Então, o nosso curso ele abrange toda a legislação mencionada para o conteúdo de conhecimentos específicos do fiscal de transporte coletivo. O que o nosso curso não abrange? É que nós temos lá, antes de citar a legislação, diz lá, regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo. Esse conteúdo eu não vou passar para vocês aqui. Eu vou no curso mostrar toda a legislação. Pode ser que na prova, na parte de conhecimentos específicos, além das questões sobre a legislação que eu vou tratar com vocês, venha uma ou outra questão sobre esse assunto. Regras básicas de comportamento profissional.
Como não existe na lei, no edital, uma bibliografia, uma fonte, uma lei, eu não preparei curso sobre essa matéria, porque ficaria muito abrangente para eu preparar um curso tão específico. Mas, provavelmente, a maior parte das questões vai envolver justamente essa legislação, que vai também influenciar no teu dia a dia como fiscal. Ela está diretamente relacionada ao teu trabalho como fiscal, ao que você vai fiscalizar sendo fiscal de transporte coletivo. Este cargo tem uma remuneração bem atrativa, como vocês viram no edital, que além do vencimento tem as gratificações ali e chega num valor bem interessante, certo? É isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação do curso de legislação para fiscal de transporte coletivo. E agora, chega de conversa. Vamos trabalhar. Aliás, o nosso curso aqui ele vai ser bem objetivo. Eu vou mostrar para vocês exatamente os artigos da lei, como que eles podem cair em prova, e no final a gente vai fazer um simulado. Lá no curso de legislação municipal, eu também fiz um simulado, naquela parte que é comum a todos os cargos, que é o Estatuto dos Servidores, e aqui não vai ser diferente. Quando chegar no final também vai ter um simulado no final, com questões inéditas que eu vou elaborar, no estilo da Banca FEPES, tentando adivinhar como que o nosso conteúdo vai ser cobrado aqui no concurso. Bom, pessoal, Lei Complementar 34 de 1999, esta é a lei mais importante do nosso estudo, e nós vamos passar a maior parte do curso falando sobre ela. Ela é praticamente metade do conteúdo. Ela é enorme, essa lei, comparada às demais. Não é tão grande assim, mas ela é maior do que as outras. Pessoal, o que fala essa lei? Essa lei ela traz as regras sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Florianópolis. E tem uma série de peculiaridades, porque, como você sabe, Florianópolis é um município turístico. Então, tem muita preocupação com o transporte turístico também. Bom, o título 1 desta lei trata do serviço de transporte coletivo de passageiros. E aí nós temos, então, na administração dos serviços, que esse sistema de transporte coletivo no município segue a lei orgânica do município, esta lei e outras normas complementares. O serviço de transporte coletivo de passageiros é administrado pela prefeitura. Claro, por isso que tu está fazendo concurso para a prefeitura. Tu vai trabalhar nesse serviço de transporte coletivo, na parte de fiscalização, que é encargo da prefeitura. Através do órgão gestor. O órgão gestor é a secretaria onde tu vai trabalhar, que tem competência de gerenciar, planejar, controlar, fiscalizar e delegar os serviços, inclusive os terminais e os abrigos de passageiros. Aí tem dois conceitos importantes para a prova, que eu já resumi nesse quadrinho. Aliás, ao longo do nosso estudo eu vou trazer quadros comparativos e mapas mentais para te ajudar a entender bem esse conteúdo. E aí nós temos aqui o serviço público de transporte coletivo urbano e o serviço privado de transporte coletivo de passageiros. E aí o artigo 2º ele conceitua os dois, e eu já resumi aqui no quadro. O que é o serviço público de transporte coletivo? São atividades definidas como essenciais. Aquele transporte público essencial é um serviço público de transporte. Enquanto que o serviço privado de transporte é atividade definida como complementar, não essencial. Então o público é essencial, o privado não é essencial. O serviço público é regulado pelo regime jurídico de direito público, enquanto que o serviço privado é prestado em regime de direito privado. As regras que se aplicam são diferentes. O serviço público, quando ele for delegado para uma empresa, ele é operado em regime de concessão ou permissão. Já o serviço privado é mediante autorização do poder público. Eu não consegui visualizar, professor. Explica melhor, exemplifica, claro. Quando você vai para Florianópolis, se você já não mora em Florianópolis, é claro, se você chamar um ônibus de linha, transporte coletivo, ele está no serviço público, porque ele é essencial. O município não pode ficar sem aquele transporte coletivo. Agora, outros mecanismos de transporte podem ser privados, porque são em caráter complementar. Não é aquele serviço essencial. Então, o serviço público de transporte coletivo urbano abrange basicamente os ônibus coletivos, as linhas de ônibus de transporte coletivo do município. E para uma empresa privada prestar esse serviço, ela vai ter que participar de uma licitação e obter uma concessão ou uma permissão. Já outras atividades, elas são dadas mediante autorização. Outras espécies de transporte que não aquele essencial.
Então, inicialmente, uma diferença bem óbvia. O serviço público é o essencial e o privado é prestado em caráter complementar e ele não é por concessão, ele é autorizado pelo poder público. As empresas são autorizadas a trabalhar nessa área. Bom, nós vamos aprofundar isso ao longo do tempo, ao longo da aula, e nós temos agora o artigo 3º. O artigo 3º prevê a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O COMUB é um órgão consultivo e de deliberação coletiva que é vinculado à secretaria. O prefeito ou a prefeita, quando assumem um mandato, eles escolhem alguém para ser secretário ou secretária de transporte, que é o futuro chefe. Bom, esse secretário ele vai coordenar e administrar, mas para auxiliar, ele vai ter este conselho. Este conselho que é um órgão de consulta e de deliberação. Esse conselho ele vai tomar algumas decisões também no que envolve aqui a política de transporte e mobilidade urbana. A competência e organização deste conselho, que vai atuar então junto à secretaria, ela vai ser estabelecida em um decreto do Poder Executivo, decreto do prefeito ou prefeita. A banca pode chegar na prova dizendo a competência do COMUB vai ser definida em lei. Não, não é em lei, é em decreto, é um canetaço mesmo do prefeito do município. Aí o parágrafo 2º traz as competências do COMUB, além de outras, claro, que podem estar estabelecidas no decreto. Quem vai fazer esse conselho, então? O que faz o conselho que atua junto à secretaria? Ele vai sugerir a introdução de novas políticas sobre transporte coletivo de passageiros, especiais, como turismo, fretamento escolar, executivo, marítimo, lacustre, individual por táxi e transporte não motorizado por bicicletas, assim como o planejamento e execução do sistema integrado. Então, ele dá sugestões de novas políticas. Ele sugere para a secretaria, olha, vocês poderiam implantar essa nova política de transporte, por exemplo. Segunda competência do Conselho, apreciar assuntos relacionados com o sistema de transporte coletivo de passageiros, serviços especiais, turismo, fretamento escolar também, todas essas áreas. Então também tem assuntos que são levados para o Conselho apreciar, para o Conselho emitir a sua opinião. E também esse Conselho vai aprovar o reajuste tarifário e a revisão do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de transporte coletivo de passageiros, executivo, especial, marítimo, lacustre individual por táxi. Então, quando o município ele vai propor um reajuste na tarifa do transporte coletivo, ele vai ter que perguntar para o Conselho. O Conselho aprova ou não os reajustes nas tarifas, tanto do ônibus, quanto do táxi, quanto dos demais serviços. E também cabe a esse Conselho indicar os membros titular e suplente das entidades classistas ou organizações que vão fazer parte lá da junta administrativa de recursos e infrações. Porque quando alguém sofre uma multa, é possível ainda apresentar um recurso depois para essa junta administrativa. E este conselho vai indicar membros para essa junta de recursos, que a gente vai estudar mais adiante, tem uma lei específica sobre ela que está no nosso conteúdo. A gente vai trabalhar mais especificamente sobre ela mais adiante. Bom, e a constituição deste conselho, deste COMUB, como é que é constituído o COMUB? Ele vai ter 7 membros efetivos e 5 convidados. Quem são os 7 efetivos? Um do órgão gestor, que é a própria Secretaria de Transporte do município. Um do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Um do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, não é Sindicato Trabalhador, é Sindicato das Empresas, é o sindicato patronal aqui das empresas. Um da Associação de Empresas de Turismo de Santa Catarina. Um do Sindicato dos Taxistas. Um da União Florianopolitana de Entidades Comunitárias e um indicado pela Câmara de Vereadores de Florianópolis. E além desses 7, que são os membros efetivos, tem 5 convidados. Quem são os 5 convidados? Um de uma empresa de transporte escolar, um de empresas de turismo e fretamento, um de transportes não motorizados, bicicletas, e aí nós temos empresas de transporte marítimo, e ainda um do sindicato dos motoristas e cobradores, agora o sindicato dos trabalhadores, então, nos ônibus de transporte coletivo como motoristas e cobradores. Então, esses são os 7 membros. O órgão gestor, ele vai ser representado junto ao Conselho pela Secretaria de Transporte, claro.
O presidente do conselho é o próprio secretário municipal de mobilidade urbana. Estando ausente este secretário, o seu suplente. Ambos são designados por decreto do prefeito. Os membros titulares e convidados das entidades de classes ou organizações ligadas ao setor, assim como seus suplentes, são indicados pelas próprias entidades, aprovados pelo presidente do conselho, designados por decreto do prefeito do Poder Executivo da Prefeitura. Quando mais de um órgão ou entidade no mesmo setor solicita participação junto ao conselho como membro convidado, prevalece a sua representatividade em termos numéricos, sócios, cooperados, número de filiados, junto ao município. Os representantes, tanto efetivos quanto convidados dos órgãos ou entidades, vão ter um mandato de 2 anos, atenção, com direito à recondução. 2 anos e é possível a recondução. A banca vai tentar te enganar, primeiro trocando a duração do mandato. Não esquece, é de 2 anos o mandato deles. E segundo, ela pode dizer que é proibida a recondução, que não tem direito à recondução e está errado. Quem estiver no mandato por 2 anos pode ser reconduzido para outro mandato de 2 anos. Não é proibida a recondução. Atenção com isso. 2 anos e é permitida a recondução. Os representantes efetivos ou convidados dos órgãos ou entidades junto ao conselho não recebem, atenção, não recebem remuneração pela sua participação. Essas pessoas indicadas para integrar o conselho dessas entidades não vão ser remunerados por isso, não ganham jeton por isso. Muito bem, vamos adiante, pessoal. E agora vem o artigo 4º, que é um artigo enorme, porque esse artigo 4º ele tem uma série de conceitos e regras que nós vamos utilizar ao longo da lei. Temos primeiro a classificação dos serviços. E aqui nós temos, então, que o serviço ele pode ser regular ou convencional. Qual é o serviço de transporte regular ou convencional? É aquele que é executado de forma contínua e permanente, obedecendo horários, itinerários e frota pré-estabelecida. Ele é remunerado mediante pagamento de tarifa, oferecido através de ônibus convencional urbano para transporte de passageiros sentados e de pé, podendo ainda ser oferecido em forma experimental ou extraordinária. Então, o que é o regular ou convencional? É um ônibus de transporte coletivo, aquele comum. Aquele ônibus comum é o regular ou convencional. É interessante, a gente precisa entender isso para entender o restante do conteúdo. Qual é a lógica? Quem é que paga para a empresa de transporte coletivo? O usuário, com a tarifa. A prefeitura, ela não paga para a empresa. A prefeitura não paga para a empresa que presta o serviço. Então, como é que a empresa se remunera? A empresa de ônibus ela é remunerada pela tarifa que cada um de nós paga quando ingressa no ônibus e passa a catraca. É isso. É assim que ela é remunerada. Muito bem. E pode ser que as linhas regulares ou convencionais estejam sendo oferecidas em forma experimental ou extraordinária. Quando que isso vai acontecer? A experimental em caráter provisório é quando eles querem verificar a viabilidade de implantar ou alterar uma linha para atender a exigência da demanda, por um prazo não superior a 90 dias, prorrogável por mais 90 dias por igual período. A experimental, então, é de 90 e pode prorrogar por mais 90. Eles tiveram uma ideia. Eu acho que a gente podia fazer uma nova linha ligando algum bairro, alguma praia, por exemplo, e eles colocam, vamos colocar essa linha para funcionar para ver se o povo vai utilizar. Aí eles colocam a linha lá por 90 dias, e é um sucesso. Bom, eles vão transformar em definitiva. Ou eles colocam em 90 dias, ainda estão em dúvida, prorroga por mais 90, no fim viram que realmente o povo não aderiu a essa linha, então vamos extinguir. É para isso que serve a experimental em caráter provisório. Não diferente da extraordinária. A extraordinária é por no máximo 15 dias, olha ali, hein? No máximo 15 dias, para atender necessidades adicionais e ocasionais de demanda em razão de eventos excepcionais e de curta duração. Por exemplo, virada do ano, carnaval. Aumenta a necessidade porque aumenta a população presente no município nesses períodos. Então, podem ter linhas extraordinárias para atender essa demanda, inclusive fazendo itinerários que atendam às necessidades dos veranistas que vêm nesta época. Muito bem. Este é o regular ou convencional. O segundo tipo de linha é o diferenciado ou executivo. O diferenciado ou executivo é para atendimento à necessidade adicional de demanda
e linhas do serviço regular ou convencional, com um veículo com maior conforto e lotação limitada, para transporte apenas de passageiros sentados e com tarifa diferenciada. É aquele ônibus que tu paga mais caro para usar, mas tu vai sentado e mais confortável. E tem também o especial. O especial, ele é o serviço remunerado através de contrato entre o operador e o contratante. Não é esse ônibus que qualquer um chama na parada e ingressa. Não, é um serviço combinado. Por exemplo, por fretamento. O fretamento, que é o serviço de locação para veículos, de veículos para o transporte de empregados ou clientes de empresas, tanto públicas ou privadas, com ponto de partida e chegada delineados, sem paradas intermediárias para embarque ou desembarque. Então é aquele ônibus, ou aquele transporte fretado. Pega os empregados na empresa, leva para casa. Pega os empregados em casa, leva para a empresa. É um fretamento. Tem o escolar também, o transporte escolar, que é um serviço exclusivo para estudantes. Tem o fretamento especial também, que é por empresa de transporte coletivo urbano de passageiros, escolar e turismo, com pontos de partida e chegada para embarque e desembarque em periodicidade contínua ou eventual, que não se enquadrem nos itens anteriores. Quer dizer, eles não se enquadram como escolar ou como fretamento, e aí é chamado de fretamento especial. Quando não se enquadra nem nesse item nem nesse, é o fretamento especial. Outra modalidade de transporte é o turístico, que é uma característica, claro, de uma cidade turística como Florianópolis. E aí nós temos que o transporte turístico é prestado por empresas que têm no seu objeto social, no ato que constitui a empresa, no ato constitutivo, lá no contrato social, consta que é objeto daquela empresa a prestação de serviços de transporte turístico de superfície, caracterizados pelo deslocamento de pessoas em veículos e embarcações por via terrestre e aquática, com itinerário iniciado no âmbito municipal ou vizinhança, ou para percurso realizado entre estações terminais de embarque e desembarque de passageiros, meio de hospedagem, pontos turísticos e locais onde se realizam congressos, convenções, feiras, exposições de negócios e programações sociais. Bom, aí o parágrafo primeiro ele serve como um glossário. Ele traz uma explicação sobre alguns conceitos que essa lei utiliza. O que é transporte turístico? Transporte turístico é o serviço prestado para deslocamento de pessoas por via terrestre, marítima, lacustre ou fluvial, atenção, remunerado ou não. A banca vai te enganar dizendo, colocando lá desde que remunerado, e aí está errado, é remunerado ou não, para fins de excursões, passeios locais, traslados, transporte especial ou opcional. Temos o operador de transporte turístico. O operador do transporte turístico são as cooperativas ou as empresas, pessoas jurídicas organizadas na forma de agência de turismo ou transportadora turística. Então, o operador de transporte turístico é a agência ou a transportadora turística. E excursões? Excursões é o transporte realizado no âmbito do município ou originário do sistema intermunicipal, interestadual ou internacional, para atender excursões organizadas por agência de turismo, podendo a programação incluir, além do transporte, hospedagem, alimentação e visitas. O fato de incluir esses outros itens não descaracteriza como excursão. Passeios locais. Transporte realizado para visita a locais de interesse turístico. São aqueles passeios locais que são oferecidos para os turistas, geralmente. Translado. O translado é o transporte entre o terminal de embarque de passageiros, meio de hospedagem, e locais onde se realizam congresso, convenção, feira, exposição e suas programações. Então você vai lá participar, alguém de fora de Florianópolis vai participar de um congresso em Florianópolis, vai ter hospedagem, e aí vai ter um transporte que pega ele no aeroporto, leva para o hotel. Pega no hotel, leva para o lugar do evento. Pega no lugar do evento, leva de volta para o hotel. Pega no hotel, leva no aeroporto. É o translado, é isso. Automóvel. Bom, veículo com capacidade, atenção, para até 5 pessoas. A banca pode te enganar, de repente, dizendo que até 4 pessoas, não cai nessa, tu sabe, é até 5 pessoas, inclusive, claro, o motorista. A banca também pode fazer uma pegadinha. 5 pessoas além do motorista. Aí não dá, né? Porque não cabe. Cuidado, hein? Cuidado com este incluindo o motorista. E que por suas características de fabricação, destina-se exclusivamente ao transporte de passageiros e suas bagagens. Depois tem o conceito de veículo utilitário, que é o veículo misto caracterizado por ser versátil, pela versatilidade do seu uso.
inclusive fora de estrada, lotação de 5 a 8 passageiros, inclusive o motorista. Vejam que nesse pode caber um pouco mais, aquelas 4x4 mesmo, uma Hilux, por exemplo. E que destina-se exclusivamente a transporte de passageiros e suas bagagens. Aí tem micro-ônibus e ônibus, e aí é fácil a distinção. O micro-ônibus vai ter no máximo 20 passageiros, e o ônibus é aquele com mais de 20 passageiros. Então, até 20, micro-ônibus. Mais de 20 é ônibus. Está aí o quadrinho no nosso material também. Embarcação é o veículo utilizado para navegação, acionado por propulsão motorizada, utilizando exclusivamente para o transporte de pessoas em vias marítimas, lacustres ou fluviais. Órgão gestor é a secretaria onde tu vai trabalhar, a Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidade e Terminais. Ônibus panorâmico é aquele ônibus que possui 2 andares, com o posto do motorista rebaixado e que pode ter o teto aberto para passeio a baixa velocidade. Os veículos do sistema de transporte coletivo, além de satisfazer as exigências do CTB, do Código de Trânsito, devem também observar os aspectos de segurança, devem atender regulamentação municipal dispondo sobre as suas características. Bom, esse é o artigo 4º, que eu falei que ele já é bem extenso, e além dele ser extenso, eles incluíram depois artigo 4A, 4B, 4C e por aí vai. Então a gente tem bastante coisa ainda para conversar, mas para esse vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, e no próximo vídeo eu volto para nós continuarmos o estudo a partir do artigo 4A da lei complementar aqui que trata do transporte coletivo no município de Florianópolis. Dá um clique que eu já volto. Até logo!